que a gente está estudando na última aula, tá? Vamos dar uma relembradinha aqui. Na aula passada, deixa eu compartilhar minha folha aqui com vocês. Dá para ver bem a folha? Dá um ok, se dá para ver bem. Pessoal, então na aula passada, tá, a gente está estudando funções, tá? A gente viu alguns tipos de função. A gente viu 3 tipos de função. Função injetora, função sobrejetora e função bijetora. O que é isso daqui? Vamos lá. Pessoal, o que não pode acontecer numa função que ela é injetora? Por exemplo, ó, nesse diagrama aqui, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de uma função? Tá? Porque, ó, elementos de A, cada elemento de A está associado com um único elemento em B, beleza? Então, isso daqui, ele é uma função, tá? Mas o que está acontecendo aqui, ó? Tá vendo que eu tenho 2 elementos indo para um único elemento? Isso pode? Isso pode, tá? Em função, não tem problema. Só que não é mais uma função injetora, tá? Na função injetora, isso aqui não pode acontecer. 2 elementos do domínio indo para um único elemento da imagem. Não deixa de ser função, mas não é função injetora. Na função injetora, pessoal, cada elemento daqui, cada elemento do meu domínio vai me levar para um único elemento no contradomínio. Eu não posso 2 elementos distintos me levar para um único, tá? Isso aqui é o que define a função ser injetora, beleza? Então, isso aqui não pode acontecer. 2 indo para 1, tá? Na função injetora. Na função sobrejetora, o que não pode acontecer? Ó, você está vendo que no conjunto do contradomínio, né, tá sobrando um elemento aqui? Isso pode acontecer na função? Pode, tá? Pode. Não pode sobrar elemento no domínio. No contradomínio não tem problema sobrar elemento, certo? Mas é uma função, mas não é sobrejetora, tá? Para ser uma função sobrejetora, todos os elementos do contradomínio têm que estar recebendo flechinha. Ou seja, o conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio. Beleza? Então, ó, na função injetora, não pode 2 indo para 1, certo? E na função sobrejetora, não pode faltar elemento. Todo mundo tem que receber a flechinha, tá? Para ser sobrejetora. Beleza? E para ela ser bijetora? Bom, para ela ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá? O prefixo bi é 2, né? Então, para ser bijetora, ela tem que ser ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Ou seja, numa função bijetora, não pode acontecer nem isso e nem isso, beleza? Ou seja, numa função bijetora, pessoal, você vai ter uma correspondência que é bionívoca. Ou seja, o que é bionívoca? De 1 para 1. Então, esse exemplo aqui, ó, é uma função bijetora. Tá vendo? Ó? Correspondência de 1 para 1. Eu te dou um valor para x, ele me devolve um único valor para y. Certo? E, além do mais, não sobra elementos aqui. Isso é o que caracteriza uma função ser bijetora. Tá? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque agora a gente vai estudar função inversa. O que é uma função inversa? A função inversa, pessoal, ela vai fazer o caminho contrário, tá? Ela vai te levar desse conjunto, ela vai te levar para esse, tá? É isso que a função inversa vai fazer. Ou seja, esse conjunto contradomínio, ele vai virar o domínio de uma função inversa. Então, vamos dar um exemplo. Olha só, eu vou, pessoal, apostila 4, módulo 19, certo? Bom, o que uma função normal faz, pessoal? Uma função, ela sai do conjunto A e te leva para um conjunto B, correto?
Então, por exemplo, nesse caso, ó, eu tenho uma função f, o A é o domínio, o B é o contradomínio, tá? Conjunto de saída, conjunto de chegada. Então, uma função, nesse caso aqui, tá? Eu tenho essa lei de formação. Se eu jogar o 2 nessa função, ela vai me devolver o 3, né? Se você trocar o x por 2 aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, e 4 menos 1 dá 3. Então, eu saio do 2 e ela me devolve o 3. O que uma função inversa vai fazer? O próprio nome está falando, função inversa. Ela vai fazer o caminho contrário, tá? A função inversa, a gente vai usar essa notação aqui, tá? O f com esse elevado a menos 1. Isso daqui é a notação de função inversa, certo? Então, isso aqui é função inversa. Certo? Denotado para esse menu 1. Ela vai fazer o contrário, pessoal. Ela vai sair do B e vai me levar para o A. Ok? Então, ela vai fazer o caminho inverso. Ou seja, o domínio, contradomínio do meu A, agora ele vai virar o domínio da inversa. E o domínio da f agora vai virar a imagem da função inversa, certo? Eu troquei aqui, certo? O domínio, o contradomínio virou imagem, virou domínio. E o domínio virou a minha imagem, beleza? Certo? Como é que a gente faz para encontrar a função inversa? Ou seja, a função em que eu jogo o 3 nela e ela me devolve o 2, tá? Porque essa função aqui em azul, ela me leva do 2 para o 3. A função inversa, eu vou ter que jogar o 3, ela vai ter que me devolver o 2. Correto? Como é que eu faço para encontrar a função inversa? Então, presta atenção aqui. Tá? É muito fácil. Você vai seguir os seguintes passos. Então, o primeiro passo, você vai substituir a f de x por y, né? Que é a mesma coisa, né, pessoal? F de x e y é exatamente a mesma coisa. Então, vamos seguir os passos. Ó, eu tenho aqui f de x igual a 2x menos 1. Então, a primeira coisa, trocar o f por y, tá? Y vai ser igual a 2x menos 1. Beleza? Eu vou acabar trocando, pessoal, como é função inversa, eu vou acabar trocando o x com o y de posição. Tá? Mas antes de trocar o x e o y, eu vou isolar o x. Tá? Então, ó, você substitui, isola o x. Ou seja, agora eu vou colocar o x em função do y. Tá? Porque aqui, ó, o y está em função do x, né? Ou seja, o y ele depende do x. Só que agora eu quero fazer o quê? O inverso. Então, eu vou colocar o x em função do y. Então, eu vou isolar esse x aqui. Isolando o x, como é que ficaria o x isolado? Ó, esse menos 1 passa para cá, positivo. Ó. Então, y mais 1 igual a 2x. Beleza? Agora, eu quero isolar o x, tá? Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. E aí eu vou ter o seguinte, ó. Isolando o x aqui, ó, tá? Eu vou pegar esse 2 e vou passar dividindo. Como é que ficaria o meu x, então? X igual a y mais 1 dividido por 2. Pronto, basicamente eu achei a função inversa. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui, ó? A ideia não é inverter? Então, eu isolei o x. Eu coloquei o x em função do y. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Só por efeito de notação, pessoal, só por um efeito de notação, tá? Eu vou eu vou trocar, no lugar do x eu vou colocar y, no lugar do y eu vou colocar x. Só por efeito de notação. Então, ó, trocando o x e o y de lugar. Então, vai ficar y igual a x mais 1, tá? Eu só troquei o x de posição, o x e o y de posição, tá? Agora, eu vou substituir esse y por f de menos 1, que é a notação de função inversa. Então, como é que vai ficar a minha função inversa? Ó, função inversa de x vai ser quem, então? X mais 1
dividido por 2. Tá? Então, novamente, ó, eu tenho a minha função normal. Tá? Eu vou fazer o contrário. Aqui o y está isolado. Eu vou isolar o x. Isolei o x. Tá? Basicamente, eu já achei a função inversa. Eu só troquei, no lugar do x eu coloquei y, no lugar do y eu coloquei o x. Tá? E no lugar desse y, eu vou voltar para f. Tá? Só que agora é a inversa. Então, é f de menos 1. Pronto, ó, eu achei a inversa. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Então, eu acabei de achar a minha função inversa. Então, a inversa dessa vai ser essa função aqui. X mais 1 sobre 2. Vamos ver se vai dar certo? Ó, o que a função inversa faz? Ela faz o caminho inverso. Ó. Eu tenho que jogar o 3 nela e ela tem que me devolver o 2. Vamos ver se dá certo? Ó. Joga o 3 nela. Ó. F de menos 1. Joguei o 3 dentro. Então, troca o x por 3. Ó. 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1 é 4. Então, vai ficar 4 dividido por 2, que é igual a 2. Tá vendo? Ó? Então, eu joguei o 3 lá dentro e ela me retornou o 2. Beleza? Então, essas funções elas são inversas. Entenderam? Entenderam como é que eu acho a função inversa, pessoal? Dá um joinha aí na tela. Rodrigo? Tá? Então, essa é a função inversa, tá? Basicamente é isso. Tá? Só que para uma função ter inversa, pessoal, eu tenho uma condição. Não é toda função que tem inversa. Olha só. Para uma função ter inversa, tem uma condição para essa função. A gente não acabou de ver o que é uma função bijetora? Uma função bijetora é uma função que é injetora, certo? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Isso aqui é uma função bijetora. Gente, olha só. Vamos pensar aqui. Aqui eu tenho 3 exemplos de função, tá? Por exemplo, eu jogo aqui 1, ela me devolve o 3, eu jogo 2, ela retorna o 4, eu jogo 3, ela retorna o 5. Isso aqui é uma função? É. Isso aqui é uma função. Só que essa função, ela não admite inversa. Por quê? Porque essa função, ela não é sobrejetora. Se ela não é sobrejetora, ela não vai ser bijetora. Por que ela não admite inversa, essa função aqui? Porque, pessoal, na função inversa, esse cara aqui, esse conjunto vai ser meu domínio, não vai? Se esse conjunto vai ser o seu domínio, o 6, ele não vai ter imagem, certo? E aí não pode. Por definição de função, não pode sobrar elemento no domínio. E agora esse cara iria ser o meu domínio, certo? Então, por tal motivo, essa função aqui, ela não admite função inversa, porque senão, ó, o 6 iria para quem aqui? Né? O 6 iria para quem? Tá? Não tem. Então, isso aqui, essa função aqui, ela é uma função, mas ela não admite uma função inversa, tá? Porque agora o meu domínio seria aqui, beleza? Tá? Então, essa daqui, ela não admite inversa. Não admite inversa, tá? Ela não admite função inversa. E essa daqui? Ó, e essa daqui, será que ela vai admitir uma função inversa? Também não, pessoal. Por quê, ó? Porque ela não é injetora, ó, tá vendo, ó? O 2 e o 3 está no 4. Isso daqui é uma função, mas ela não vai admitir inversa. Por quê? Ó, na hora que você faz a inversa, o 4 vai te devolver o 2. E o 4 também vai te devolver o 3, pessoal. Isso não pode, tá? O 4, se você joga o 4 numa função, ele não pode te devolver o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, esse tipo de função
também não admite inversa. Certo? Não admite inversa. Essa também não. Essa também não admite. E essa daqui? Essa daqui admite, tá? Porque, ó, se você for calcular a inversa dela, ó, o 3 te retorna para o 1. O 4 te retorna para o 2. E o 5 te retorna para o 3. Tá? Então, uma função ela só vai admitir inversa se ela for bijetora, ou seja, a correspondência ó, de 1 para 1. Ok? Então, essa daqui, ela admite inversa. Tá? Então, para uma função admitir uma inversa, ela obrigatoriamente tem que ser bijetora. Então, essa admite uma função inversa. Beleza? Ok? Vamos ver o que acontece, pessoal, quando eu coloco no mesmo plano cartesiano, eu coloco o gráfico de uma função e da sua inversa. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Gente, olha só. Eu tenho essa função aqui, 2x menos 1. Tá? Se eu jogo x, se eu jogo 0, ela vai me devolver o menos 1, né? Porque ó, 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vai dar menos 1. Se eu jogo o 1 lá dentro, ela vai me devolver o 1 também. Porque ó, 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1 vai dar 1. Então eu jogo 0, ela me retorna o menos 1. Eu jogo o 1, ela vai me retornar o próprio 1. Tá? Isso aqui é uma função do primeiro grau, eu sei que vai dar uma reta. Então, como é que eu traço o gráfico dela aqui? Ó? Eu vou ligar os pares ordenados, né? 0 com menos 1, depois o 1 com 1. Aí eu vou ter 2 pontinhos e traço a reta. Então, vou desenhar o gráfico dela. Então, ficaria assim. Então, aqui são os valores de x e aqui de y, tá? Então, eu jogo 0. Quando o x for 0, ela vai me devolver o menos 1. Então, aqui, vou colocar aqui 1, aqui menos 1. Então, quando o x é 0, aqui 1 e menos 1. Tá? Então, ó, quando o x for 0, pessoal, ela me retorna quem? O menos 1. Então, vai dar aqui, né? Certo? 0 e menos 1. Quando o x for 1, ela vai me devolver o 1. Tá? Então, aqui, eu vou ligar o 1 com 1. Beleza? E aí, eu vou ter aqui o gráfico da minha função f. Certo? Esse aqui seria o gráfico da função. Beleza? Gente, vamos ver agora na função inversa. O que a função inversa faz, pessoal? O contrário, né? Se eu jogar o menos 1 na minha função inversa, o que ela vai fazer? Ela vai me devolver o 0. Então, na função inversa, se eu jogar o menos 1, ela me retorna o 0. Ela faz o contrário, certo? Se eu jogar o 1, ela vai me retornar o 1. Então, se eu jogar o 1 na minha função inversa, ela vai me retornar o 1. Então, esses dois pontos aqui vão pertencer à função inversa. Vamos colocar eles aqui. Ó. Então, quando o x for menos 1, tá? O y vai ser 0. Então, eu vou colocar ó, menos 1 e 0 para o y, né? Como o y é 0, ó, não vou subir nem vou descer. Eu vou ficar em cima do eixo x. Tá? Agora, o ponto 1 e 1. O ponto 1 e 1 eu já marquei. Ó, ele está aqui. Então, esses dois pontinhos aqui pertencem à minha função inversa. Olha o que vai acontecer se eu traçar a minha função inversa. Eu vou ter essa reta aqui. Certo? Ok? Agora que vem uma coisa importante. Pessoal, o gráfico de uma função e de sua inversa, tá? Eles vão ser simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Como assim, Jefferson?
Olha só que interessante. Se eu passar a bissetriz aqui, ó, o que é a bissetriz? Ela vai dividir ao meio o quadrante 1 e o quadrante 3. Tá vendo, ó? Ó, olha a minha régua aqui, ó. A minha régua seria a bissetriz. Tá vendo que os gráficos eles ficaram simétricos em relação a essa bissetriz aqui? Tá? Ou seja, se eu pegar e pudesse dobrar a minha folha de papel em relação aqui, ó, a minha bissetriz, essa parte aqui, a parte desse gráfico iria coincidir com esse, certo? E essa parte aqui, ó, se eu dobrasse, ela ia cair em cima dessa. Tá? Então, isso aqui é uma propriedade dos gráficos de função e função inversa. Eles vão ser simétricos em relação à minha bissetriz. Tá? Então, a conclusão. São simétricos. São simétricos em relação à bissetriz. Tá? Em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o 1 e o 3. Beleza? Dos quadrantes ímpares, tá? Vamos ver uma outra situação aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu já deixei a folha de papel até dobrada aqui. Aqui está em azul, é a função f. Aqui está em verde, é a inversa da f. Tá? Observa o seguinte, pessoal. Aqui o que está em vermelho é a bissetriz. Eles são simétricos em relação à bissetriz. Por quê? Se eu dobrar a folha, ó, essa parte da azul vai coincidir com essa parte da verde. Tá? E essa parte de baixo da azul, ela vai subir e vai coincidir com essa parte da verde aqui. Certo? Então, ó, se eu dobrar aqui a folha, tá? É o que vai acontecer. Tá? Ó. Tá vendo? Essa parte azul, ela vai coincidir com essa parte verde, ó. Tá vendo? Dobrei a folha aqui. Viu? Ó, a parte azul vai cair em cima da parte verde. E essa parte azul de baixo, ela vai coincidir com a parte verde em cima, ó. Ó, tá vendo? Ó? Aquela parte azul que ficou embaixo, ela vem parar em cima dessa daqui. Ok? Então, quando eu tenho funções inversas, o gráfico delas vão ser simétricos em relação à minha bissetriz. Tá? Vocês entenderam? Dá um joinha aí para mim. Está tudo bem? Certo? Gui, tá tudo bem, Gui? Beleza? Então tá bom. Pessoal, uma propriedade aqui de função inversa, tá? Pessoal, eu vou correlacionar um pouquinho função inversa com função composta, tá? Que a gente viu na aula passada. O que acontece, pessoal? Quando... ó, lembra que isso aqui é notação de função composta? Ó, como é que eu leio isso daqui? F bola G. E o que é isso daqui? G bola F. O que significa essa notação aqui? Ó? Significa que eu vou pegar a minha função G e colocar dentro da minha função F. E aqui eu faço o contrário, eu coloco a função F dentro da função G. Tá? Então aqui até costumava brincar, né? Ó, a função F grávida da função G. Ou seja, a função G está dentro da F. Aqui a função F grávida a função G grávida da função F. Ou seja, eu vou pegar a F e colocar dentro da G. Tá? Só uma analogia aí. O que acontece, pessoal? Quando eu pego e faço uma composição de duas funções, no geral, vai ser diferente. Tá?
Colocar a g dentro da f vai dar uma função. Colocar a f dentro da g vai dar uma outra função, tá? Só que no caso em que a f e a g forem inversas entre si, essa composição vai ser igual, tá? É o que eu coloquei aqui, tá? Ó, quando eu pego uma função inversa e coloco dentro da própria função, vai ser a mesma coisa que eu colocar a função f dentro da sua inversa, tá? Então, aqui eu coloquei a inversa dentro da f. E aqui eu coloquei a f dentro da inversa. As duas vão ser iguais. E mais, elas vão me retornar para o próprio x. Tá bom? Certo? Só um minutinho, pessoal. Vou colocar o meu note aqui para carregar. Só um minutinho. Opa. Pronto. Certo, pessoal? Então, ó, e as duas vão me retornar para o x. Tá? Eu vou mostrar para vocês, ó, essa parte aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês só essa parte aqui. Então, vamos pensar, ó. Eu tenho uma função f, tá? O que a função f faz, ó? Ela vai me levar o x para um f de x, tá? Qualquer. Correto? Agora, se eu pegar a f e jogar dentro da f de menos 1, o que ela vai me fazer? Ó? Se eu pegar a função f e jogar na f de 1, a função inversa ela não retorna? Ó. A função inversa ela vai fazer o seguinte, ó, f de x ela vai me retornar para o x, não ia? É justamente o que vai acontecer. Ó. Se eu pegar a f e colocar aqui dentro, ela vai me retornar para o x. Então, ela me retorna para o x. Entendeu? Que é justamente o que a função composta faz. Ó. Tá? O que é a função composta? Ela me leva daqui até aqui direto. Tá? Ou seja, quando eu pego a f e coloco dentro da f de menos 1, ó, quando eu pego a f e coloco dentro da f de menos 1, isso aqui é a função composta. Ela me retorna para o próprio x. Certo? Bom? Beleza? Então, isso aqui é uma propriedade, tá? Você coloca a inversa dentro da f, ela vai me devolver o próprio x. Que é a mesma coisa que eu colocar a função dentro da inversa. Beleza? Outra propriedade, pessoal, é o seguinte, né? Quando você inverte de novo, você concorda que você volta para o começo? Não é? Não é verdade? Você inverte uma coisa, aí você inverte de novo, aí você volta para o começo. Então, se eu pegar uma função f de x, certo? Isso aqui é uma função inversa, tá? Por causa do menos 1. Se eu inverter essa função de novo, ó, se eu voltar a inverter ela vai me retornar para quem? Pessoal, fala um pouco comigo, vai. São muito quietinhos. Hã? Ó, eu tenho a função f. Eu tenho a inversa da f de x. Se eu calcular de novo a inversa, ela vai me retornar para quem, pessoal? Ela me retorna para a própria função, né, pessoal? Eu estou invertendo aquilo que estava invertido. Então, ela vai me retornar para a própria f de x, tá? Beleza? Ó, eu inverto a f. Se eu pegar essa daqui e inverter, vai ficar f elevado a menos 1. Se eu inverter de novo, eu volto para a minha função, né? Eu estou invertendo aquilo que eu já tinha invertido. Beleza? Ok? Essas duas propriedades aí. Então, vou dar um exemplo aqui, tá?
Pessoal, a página 12 aí da apostila de vocês, tá? Apostila, o livro 4 aí, apostila 4, tá? Página 12. Pessoal, antes de fazer o exemplo, deixa eu perguntar, vocês preferem ir direto ou dar intervalo de 10 minutos? Ir direto. Vocês preferem ir direto? Então, Aham. vocês vão voltar, tá? Na hora que der o tempo certo, vocês voltam, tá bom? Na hora que cair a reunião, vocês retornam, tá bom? Então, aqui, voltando. Então, ele fala o seguinte, a função f, tá? Essa função aí, pessoal, ó, o domínio dela é esse conjunto aqui, tá? Esse é o domínio. Por que ele tirou 1/3 do domínio? Porque se você colocar 1/3 aqui no lugar do x, vai dar 0. E não pode, tá? Divisão por 0. Por isso que ele tirou, tá? Aqui é os reais, né? Por isso que ele tirou 1/3 do domínio, tá? Então, tem uma função, tá? Ela sai daqui e ela chega no conjunto B. Esse conjunto B é um subconjunto dos reais, tá? Então, basicamente, eu tenho uma função que ela sai, a função f, ela vai sair de um conjunto e vai chegar nesse outro conjunto aqui que ele chamou de B. Tá vendo? Aí ele fala o seguinte, né? Ele está te perguntando o seguinte, se f admite inversa, então o conjunto B é. Gente, se a f admite uma função inversa, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter uma função que vai sair daqui e vai chegar aqui, uma função inversa, né? E aqui você tem a f. Aqui você vai ter a inversa da f, certo? O que vai acontecer, pessoal? Esse cara aqui, ele vai se tornar o domínio da inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a função inversa e ver quem que é o domínio dela. Aí eu vou ter quem é esse conjunto aqui. Então, vamos calcular a inversa dela. Como é que você calcula a inversa mesmo? Tá? Você vai trocar a f de x, você vai trocar por y. Então, primeiro passo, tá? Troca a f de x por y. Então, vai ficar y igual a x dividido por 3x menos 1. Correto? Qual que é o próximo passo? Bom, você quer a inversa. Então, você vai... aqui, o y está em função de x. Você vai colocar o x em função de y. Então, você vai ter que isolar o x. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar essa parte e passar multiplicando. Eu quero isolar o x. Tá? Então, essa parte aqui eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar y vezes 3x menos 1 igual a x. Beleza? Faz a distributiva. Então, vai ficar 3xy menos y igual a x. Beleza? Lembrando que eu quero isolar o x. Então, eu vou passar esse x para cá. Tá? Então, vai ficar 3xy menos x. E esse y que está negativo, vou passar para o outro lado. Igual a y. Certo? Eu quero isolar o x. Certo? Então, agora, ó, eu tenho x aqui, tenho x aqui. Eu vou colocar o x em evidência. Então, colocando aqui o x em evidência, vai ficar assim, ó. X vezes 3y menos 1 igual a y. Tá vendo? Certo? Agora, eu vou pegar essa parte e passar dividindo. Tá? E aí eu vou ter o x isolado. Então, vai ficar x igual a y dividido por 3y menos 1. Tá?
Beleza? Pessoal, a reunião vai cair, tá? Vocês já retomam em seguida, tá bom? Certo? Aí a gente já faz direto. Beleza?